Do ponto de vista econômico, a gente vai conversar com o nosso consultor de economia aqui, o Fábio Dalorto. Bom dia, Fábio. Bom dia, Herbert. Bom, do ponto de vista econômico, Fábio, quais são os benefícios? Há benefícios com relação a essa nova lei? Bom, o grande benefício, eu diria, é para o empregado doméstico que agora tem a sua força de trabalho se igualada aos demais empregados. O empregado doméstico, como ele não era visto como uma atividade que gerava fins lucrativos, ou seja, ele trabalhava para uma família e isso não tem fins lucrativos, então ele não tinha os benefícios da CLT, aqueles benefícios como o advogado Antônio ali disse, de hora extra, de multa de FGTS, algumas coisas ainda que não estão regulamentadas. Então, acho que o grande beneficiado é essa classe, é uma correção que a sociedade brasileira faz perante aos empregados domésticos que há muito tempo vem trabalhando sem esses benefícios. Eu diria também que para as famílias, de certa forma, isso vai deixar com que os trabalhadores fiquem mais satisfeitos e exerçam as suas atividades também de forma mais prazerosa. E assim, os impactos na economia, porque, por exemplo, se fala bastante nessa questão do desemprego, né? É verdade. Esse discurso tomou uma relevância agora nesse momento, por conta depois dessa questão da lei. É verdade. Eu acho que num primeiro momento, Herbert, o que vai acontecer é justamente o que você está dizendo. As famílias vão precisar de um tempo para se adaptar, para reorganizar o seu orçamento familiar e a curto prazo eu acredito que sim, vai haver um desemprego na classe de empregados domésticos. É bem da verdade que isso ao longo do tempo tende a se normalizar, como por exemplo, aquele empregado doméstico que perder o seu emprego, ele vai começar a fazer trabalhos de diaristas, né? Então, como as famílias vão demitir o empregado doméstico, aquele outro empregado que também perdeu o emprego começa a trabalhar fazendo diária na casa das famílias. Como o trabalho de diarista tende a ter um valor de remuneração maior, é bem possível que com 2 ou 3 diárias por semana, aquele que antes tinha um trabalho fixo com salário mínimo consiga cobrir esse valor, consiga arrecadar, faturar esse mesmo valor. Agora, a longo prazo, eu acho que as coisas se ajustam. As famílias vão reorganizar o seu orçamento, aquelas famílias que realmente precisam do empregado doméstico vão se reorganizar, vão buscar outras fontes de renda para suportar esse aumento desse custo inicial. E também, em se tratando de economia, a gente tem também um surgimento de novas empresas que vão acontecer para atender justamente aquelas famílias que não conseguirem se organizar e recontratar o empregado doméstico. Já está crescendo, inclusive, o número de empresas para higienização de residências, limpezas, essas coisas assim. Então, tende a haver um aumento do número de empresas que atuam nesse setor de limpeza para atender a essas famílias. Então, um aspecto positivo seria esse impacto no mercado de trabalho, especificamente, né? Exatamente. Num curto prazo, a gente vai ter algum transtorno com relação à geração de emprego, mas no médio e longo prazo, as coisas se ajustam. Eu acredito que sim, que essas pessoas voltam para o mercado de trabalho. E aí se tem um grande benefício, que é justamente as pessoas trabalharam com seus direitos adquiridos a partir de agora, com mais qualidade, né? Então a gente tem um subemprego, se assim podemos classificar, em alguns casos, para um emprego de melhor qualidade, um emprego de melhor remuneração com garantias sociais. Eu vi uma pesquisa ontem, me esqueci a fonte, mas uma pesquisa que dizia que no Rio de Janeiro, depois da aprovação da lei, aumentou o número de empresas que fornecem um serviço terceirizado, né? Você pode contratar essas empresas para ter as diaristas no trabalho, na sua casa, e também um dado interessante é que aumentou a venda de comidas congeladas. Pois é, então, como a gente comentou, o número de empresas ele vai aumentar e o número de contratações dessas empresas tende a aumentar. Então, esses empregados domésticos que não conseguirem se realocar no mercado com carteira assinada e com todos esses benefícios, com certeza eles serão contratados para atender a demanda dessas empresas. É claro que isso leva um tempo. E esse segundo impacto que você acabou de dizer, se as famílias agora utilizam menos serviços de empregados domésticos, elas vão ter que se adaptarem. E aí vão precisar, por exemplo, comprar micro-ondas, comprar máquina de lavar, vão utilizar com maior
número de vezes durante a semana da comida congelada, haja vista que agora não tem ninguém para cozinhar. Isso acaba realmente suprindo talvez esse ponto negativo aí no médio e longo prazo, que vai ter a queda dos postos de trabalho por causa do aperto da lei. Só voltando à questão do desemprego, é uma preocupação, né? Acaba sendo, porque eu não acredito assim, a gente estava até conversando fora do ar, que vá suprir assim, toda essa demanda que era dos empregados domésticos. Né? Eu acredito que não. Eu acredito que realmente algumas pessoas não conseguirão se realocar no mercado de trabalho. Até porque quando você tem um empregado doméstico com menor escolaridade, as próprias empresas que surgem ou que aumentam a contratação, eles querem também um empregado doméstico com maior escolaridade. Algumas dessas pessoas realmente nunca frequentaram a escola. O empregado doméstico, ele sempre trabalhou ali junto com a família, por vezes trabalhava no período noturno, durante o dia ainda no período noturno, então não tinham tempo de ir à escola. E talvez esses sim vão sentir algum impacto. E aí o governo vai ter que realmente se mexer para ver o que vai fazer com isso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a elevação aí da taxa de juros, né? É praticada pelo Banco Central. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o SBN Manhã volta já.